Ai, meu Deus. Lindos. Falando de óptica da visão, essa parte final, aí não é só da visão, né? É falando óptica da visão e instrumentos ópticos. Aí é no geral, ok? Falando de óptica da visão e instrumentos ópticos, nós falamos, claro, num primeiro momento, de lentes, né? Essa lente, para ter o grau que eu preciso, ela precisa ser fabricada, não é verdade? E existe uma fabricação específica para essas lentes para atingir a vergência, o grau que você necessita. E é claro que isso vai estar vinculado com a superfície da lente, né? Você pega uma lente qualquer como essa daqui, ó, uma biconvexa, você vê que ela tem para um lado, né, uma superfície e para o outro uma superfície. Não necessariamente essas superfícies precisam ser iguais, porque vai depender das curvaturas convexas dessas lentes. Eu tenho, por exemplo, uma lente aqui, ó, né, plano convexa, que uma não tem a curvatura, perfeito, é plana, a outra face tem a curvatura. Está entendendo que, de acordo com a face, né, se eu chamar essa face aqui de face 1 e face 2, ela vai me dar aqui do lado de cá, óbvio, né, um raio 1 e um raio 2, que é aquela região da face ali do centro até o raio, o meio daquela superfície. Pode falar? Você acabou de passar sobre astigmatismo? Era só aquilo mesmo? Só aquilo mesmo, né? Ah, Não então, temos equação, nem a lente, nem geometria da lente, tá bom? Só mesmo o tipo e o que acontece. E do lado de cá, perceba, se eu chamar de face 1 e face 2, eu tenho aqui apenas o raio 2, porque o lado 1 é plano. Então, dependendo da lente que você vai construir, claro, dependendo dos raios delas, ela vai me dar uma vergência ou um grau diferente. Em suma, a vergência de uma lente é 1 sobre o foco. Tem livro que sempre coloca isso aqui, né? A apostila Bernoulli traz isso desde o seu segundo ano. Não sei se você lembra, depois confere lá na apostila do terceiro ano se ele ainda traz desse jeito. Mas deve trazer, porque né, é um apanhado só, a mesma fonte, 1 sobre o foco em metro. É só para lembrar que o focozinho aqui tem que ser dado em metro, perfeito? Então, essa é a vergência de forma geral. Mas nós também podemos trabalhar com a vergência em função da fabricação de lente, que ficou conhecida como equação do fabricante de lente, ok? Daquelas antigas, menos cobrada, tá bom? Nos vestibulares, menos cobrada nos processos seletivos, mas pode acontecer, né, de aparecer. No Enem mesmo apareceu uma vez, né? Já veio essa questão no Enem, ela era teórica, mas ajudava muito quem lembrava da equação em questão, ok? Então, a equação do fabricante de lente diz que a vergência, o que é a vergência? 1 sobre foco. Não se esqueça disso, tá? Porque a maioria dos livros, nossa, deixa eu puxar minha cara para cá, a maioria dos livros escreve a equação do fabricante de lentes começando com 1 sobre F. Mas, pelo amor de Deus, né? Vergência 1 sobre F. Tá valendo, ok? Aí, primeira coisa, índice de refração, muito importante. A sua lente vai atuar aonde? Então depende do material que eu estou fazendo a lente e depende do lugar onde ela vai estar. Não à toa foi falado para você no nosso revisional de lentes, início, dizendo para você que era muito importante você lembrar que a convergência de uma lente depende de 3 coisas. Do que depende a convergência de uma lente? Da forma da lente, do material da lente e do lugar onde ela está inserida
do meio onde ela está inserida. Por isso a gente vai escrever n sobre n, topzera, menos 1, que multiplica, agora a brincadeira dos raios, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E eu acho que deu para fechar aqui sem muita confusão. Mas que NN é esse, Simon? N lente, N meio, tá bom? Índice de refração da lente, índice de refração do meio, tá ok? Se você não vai lembrar disso depois, por favor, puxe uma setinha e escreva. Vamos botar aqui para você. Índice de refração do material da lente, índice de refração do meio. Ok? E essa equação grandona é a equação do fabricante de lente. Ok? Tranquilo? Fala para mim. Esse R1 e R2 são o que exatamente? O que? Esse R1 e o R2, eles são o quê? O raio de curvatura. Ah, tá. O raio de curvatura, né? Porque se você analisar, o que nós estamos vendo agora são faces. Então, acompanhem comigo. Vou dar um espaço aqui para vocês copiarem, agora vou voltar para cá. São faces. Repare, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. E apagar aqui. Então, daquela lente que estava desenhada aqui, sobrou uma face. Você concorda? Se você analisar Sim. comigo, né? Olhando aqui da esquerda para a direita, que é o ponto de relatividade que eu estou buscando, essa é uma face côncava. Tal qual um espelho, né? Essa é uma face côncava. Então, existe em algum ponto aqui, ó, o raio dela. O raio da face côncava. Isso tem que ser falado para vocês, tá? A mesma coisa, o raio da face convexa, que estaria lá do outro lado, tá bom? O raio da face convexa, né? Por isso que nessa condição que eu desenhei aqui, eu tenho o raio dessa face côncava, bonitinho, né? E o plano não teria raio, né? O raio dele tende ao infinito. Vocês concordam comigo? Então, quando a face é plana, o raio ó, nessa reta, que nunca se fecha, ele tende ao infinito. Então, ficaria 1 sobre infinito, ou seja, zero, tendendo a zero. Então, nessa face aqui, que é plana, né? A nossa lente plano-convexa, conforme está desenhado aqui, se você analisar, o lado plano seria 1 sobre infinito, zero. Anularia aqui. Sobraria para a gente apenas 1 sobre o raio dessa face. Ok? Ok, obrigada. Show de bola. Então, essa é a observação com relação à nossa equação do fabricante de lente. Só que vai além, né? Tem uma chatice aqui. Qual chatice, Simon? Convenção de sinais. Convenção de sinais para a face convexa e para a face côncava, ok? E eu vou mostrar para vocês. Só preciso que vocês terminem de copiar isso aí. Caraca, abelha. E aí, finish? Ó, o Antônio tá chegando aqui na área. Antônio José. Você acredita? Ô, velho, eu sou o rei das abelhas cachorra, não é possível.
Já pode apagar? Esse lado da direita aqui, podemos? Sim. Só o ladinho da direita aqui, ó. Só para colocar para você que a nossa lente ela tem face convexa, côncava ou plana, ok? Então, se a face for, aí é decoreba, tá? Se a face for convexa, ou côncava, ou plana, aí só nos exercícios mesmo para a gente tirar essas dúvidas, né? O raio vai ser positivo, negativo ou infinito. Tem que colocar o sinal aqui, senão erra a bendita da questão, ok? Você sabe que de acordo com o sinal que eu colocar aqui, esse mais fica mais ou fica menos, não é verdade? Então isso aqui pode ser uma soma ou uma subtração. E como eu tenho algo que vai multiplicar esse, né, essa somatório, essa subtração, enfim, como isso é um produto, se eu errar no número aqui, com certeza eu vou errar no grau, na vergência da lente. Então, se a face for convexa, uso positivo, e ele vai falar, tá bom? Considere uma lente nananã, que contém face convexa, aí vai dar o raio, face côncava ou plana, né, e vai falar para você. Então, na hora que ele colocar para você a face, chamá-la de convexa, né, ele falar que aquela face é convexa e te der um número, você vai pegar e botar positivo como face 1. Se a outra face for côncava e ele te der o número do raio, você vai vir aqui na face 2 e botar o negativo, né? Se for plana, você nem precisa colocar. Ficaria 1 sobre infinito, que é 0. Você arranca fora, né? Toda lente plana côncava ou plano convexa é só 1 sobre R1, porque o lado plano ele se anula. Fala, Thaís. A matéria do seu teste dessa semana vai ser essa? Lentes? Aham. Não. Não foi isso que eu combinei com vocês, não. Combinei com vocês trabalho e energia semana passada. Tá, joia. Tá bom? Por isso que eu postei esse trabalho e energia. Bem suavezinho. É nóis. Face convexa, face côncava, face plana. Anota aí para a gente apagar tudo. Essa é a equação do fabricante de lentes. E com isso, moçada, né, com essa parte, você encerra todo o capítulo 7 da apostila 3, que fala sobre refração e lentes, né? Você precisa fazer esses exercícios porque nós vamos marcar aquela aula. Lembra, estou devendo para vocês a aula de exercício de óptica. Nós vamos fazer um aulão só para tirar dúvidas dos capítulos de óptica, da apostila 2 e apostila 3. Eu já queria fazer isso semana que vem de uma vez, porque aí a gente já parte para as próximas matérias, tá entendendo? Sem ficar preocupado com isso, aquilo, outro, a gente já parte para as próximas matérias, porque daqui para frente agora é ondulatória, entendeu? Que ficará faltando no tópico B, né? Lá no tópico C, a gente ainda tem o magnetismo daqui para frente, e na frente A, alguns tópicos especiais, né? Como torque, hidrostática, ok? Quantidade de movimento, aqueles menos badalados aí no vestibular, mas tem alguns tópicos especiais ainda. Então a gente já tem, você vai observar aí, ó, né? Uns 19 exercícios, mais 4 sessão Enem, são suaves, tá? São todos muito sossegados, maioria deles aí com termos teóricos, é sossegado. Mas eu chamo a sua atenção, deixa eu pegar a sua maravilhosa aqui. Aqui.
eu chamo a sua atenção para o capítulo 8, ok? O que vem no capítulo 8? Instrumento óptico e olho humano. Então, lá no capítulo 8, ele vai falar para você de olho humano, vergência, grau da lente, defeito de visão, né, que a gente já comentou aqui. E ele vai falar para você como é que funciona a máquina fotográfica, né? Como é que funciona um projetor, um telescópio, um microscópio. Você vai observar que é o resumo da apostila do ano passado. É um resumo, porque o Bernoulli acredita que você tem que ler e pelo menos compreender o que tem em cada um deles. Né? Pelo menos isso. O telescópio é um arranjo de lente com espelho. Né? O projetor é só a lente mesmo, basicamente. Né? O projetor em geral é só lente. Né? O outro telescópio precisa de um espelhinho, né? Para que possa refletir a imagem ali no local que eu vou enxergar. Microscópio. Então, essa parte, né, que envolve equação de fabricante de lente, defeito da visão e tal, na hora que você pegar para fazer os exercícios, nós temos 10 exercícios, de tão pouco que é, né, dentro dos propósitos, para você ter uma ideia. Você vai ver que a maioria deles trata-se de defeito de visão. Ele esqueceu de botar aqui os outros instrumentos ópticos. Então, isso aqui eu vou deixar para você, tá bom? Para você. Você vai pegar todos esses exercícios, tentar fazer a leitura, agora a gente vai resolver alguns, você vai fazer a leitura desse capítulo, para que na semana que vem, essa seria a sua tarefa, para que na semana que vem a gente trabalhe com todos os capítulos da frente de óptica, tá ok? Todos os capítulos da frente de óptica. Então essa é, vocês estão vendo a abelha aí, né?